Saúdo às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nesse vídeo vamos responder a seguinte questão: por que Jesus disse para os judeus que ele é o Eu Sou? Para responder essa questão, vejamos primeiro o texto em que Deus falou com Moisés no meio de uma sarça ardente. É de Êxodo 3, 13 a 15. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. E por que Deus se revela assim? Porque ele não usou um outro nome para se revelar. De fato, Deus não pode ser definido, determinado ou explicado, porque é autoexistente. Ele é muito mais do que qualquer livro sagrado possa relatar. E embora a Bíblia fale de Deus, ele é mais do que possamos imaginar. E ao mesmo tempo em que é maior do que o universo que criou, ao mesmo tempo habita dentro dele e também em nossa vida. Afinal de contas, Deus é Deus e nós somos seres humanos. Assim, quando Deus se revelou para Moisés como eu sou o que sou, ele fala de si como sendo eterno, ou seja, ele é no passado, ele é no presente e ele é no futuro. Ele sempre está sendo, e nisso ele não foi e não será, porque ele é sempre desde a eternidade. E antes que o universo passasse a existir, Deus é e não era. Por isso que ele afirmou que ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e agora dele e de seu povo. Ele afirmou que foi o Deus de Abraão, foi o Deus de Isaque, de Jacó, de toda a humanidade. Ele não disse que foi de Abraão, de Isaque e de outras pessoas. E mesmo que eles já tivessem morrido, Deus se coloca como sempre presente, lembrando que Deus não está limitado ao tempo, mas sim ao universo e tudo que nele contido está, como nós. Quem conhece um pouco de astronomia já deve ter ouvido a seguinte formulação de que antes do Big Bang, em que o universo surgiu, nada havia antes, porque com o Big Bang surgiu o espaço e o tempo. Entretanto, sendo Deus desde a eternidade, Deus é existente antes do universo, durante o universo, e se um dia o universo não mais existir, ele é. Isso pode parecer loucura, porém, Deus é mais do que qualquer concepção que o ser humano possa formular. Vejamos agora Jesus afirmando que ele é o Eu Sou, no texto de João 8, 23 a 29. E prosseguiu, dizendo: vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para vos dizer, a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas coisas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus aqui se revela como eu sou, porque ele se identifica como coexistente com o Pai e não como uma divindade menor. E por que Jesus se revela como eu sou o que sou? Porque ele, sendo com o Pai, assim como o Espírito Santo,
em que os três são um. O eu sou o que sou é a revelação do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Dessa forma, quando ele afirma que quem o vê observa o Pai, é porque ele com o Espírito Santo são um. Nisso, não são três deuses, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o eu sou o que sou, e nada pode mudar essa natureza trina de Deus. Afinal de contas, Deus é Deus e nós, seres humanos, temporários nesse mundo que também é temporário. Jesus disse mais ainda aos judeus que questionavam sua autoridade. Vejamos João 8, 56 e 58. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E o que Jesus quis dizer com essa afirmação? Embora ele tenha assumido a forma humana, o que aconteceu muito tempo depois da morte de Abraão, Isaque e Jacó, ele é coeterno com Deus e o Espírito Santo. Assim, ele é o eu sou, desde a eternidade. E com isso, o Deus Trino se revelou na criação do universo, do mundo e do ser humano. E continua a se revelar na história da sua criação. De fato, Jesus, sendo o Filho, não é subalterno a Deus e nem uma divindade menor e nem a primeira criação antes da criação de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Ele é coexistente e coeterno com o Pai, no qual, como 1 João 5,7 atesta, os três são um, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Certa vez, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E nisso temos que Jesus, diante de tantos outros caminhos, verdades e possibilidades de vidas, ele é e não um deles. Assim, Deus o Pai que se revelou a Moisés como o eu sou o que sou, continua sendo e que tempos depois se revelou em seu unigênito Filho, o Verbo chamado Jesus, e que em português é traduzido como Salvador. E ele é o Salvador do mundo. Assim, o Salvador Jesus, coexistente e coeterno no Deus Trino, é quem continua sendo sempre. Lembrando que Jesus é Deus e é o Deus Filho em coexistência com o Deus Pai e com o Deus Espírito Santo. E não são três divindades, porque os três são um, como 1 João 5, 7 afirma, e vários outros textos a respeito relatam. Que Deus abençoe nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento em que pudemos aprender algo mais da Tua Santa Palavra. Assim te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.